Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Pedro Fanart. Nesse vídeo eu vou refazer esse desenho do Itachi, um desenho que eu fiz quando eu era criança. E agora, depois de anos, vamos ver como é que ele vai ficar. Só um detalhe também, que esse não é o único desenho do Itachi que eu fiz. Eu já fiz esses outros aqui também. Então vai ser uma experiência boa pra ver a minha evolução ao longo dos anos. E dando início aqui no esboço, e pra quem não viu, eu postei um vídeo ensinando passo a passo a fazer esse esboço usando um método de linhas guias. Então pra você que quer aprender a desenhar esse Itachi ou aprender uma técnica bem eficiente de desenho, eu recomendo você tá vendo esse vídeo depois. Com um vídeo bem didático, que eu garanto que você vai assistir ele e vai aprender a fazer esse esboço. Mas a referência que eu decidi usar foi essa daqui. Eu achei ela muito linda, tanto pelo traço, pelo detalhe e iluminação. Eu achei ela no Pinterest, mas eu não sei se ela é uma imagem gerada por inteligência artificial ou é de algum artista. Se vocês souberem se é de algum artista ou de quem é o dono dessa referência, comenta aqui pra eu estar dando os créditos pra pessoa. Inclusive, eu pegar essa referência mais complexa e detalhada foi boa tanto pra eu ter um bom contraste com os desenhos antigos, tanto pra eu me desafiar e aprender mais com esse desenho. Nesse desenho, por exemplo, eu me senti desafiado durante todo o processo dele, e isso é bom porque se eu ficar preso naquela mesmice de fazer o personagem sempre na mesma pose, sempre do mesmo jeito, eu não vou estar evoluindo. Eu até fico com aquela sensação de que se eu sair da zona de conforto vai ficar pior o desenho, que fazer o desenho de sempre é melhor, mais fácil, mas ou eu me arrisco em uma coisa nova que vai estar me gerando um aprendizado, uma evolução constante no desenho, ou eu sempre fico estagnado naquele mesmo nível de desenho, fazendo sempre a mesma coisa. E vai por mim, eu ter arriscado essa referência foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque o resultado desse desenho ficou incrível. Então fica até o final pra estar vendo ele. E também não esquece de estar se inscrevendo aqui pra estar acompanhando mais conteúdos de arte. Assim como o vídeo tutorial do esboço, eu pretendo estar trazendo mais tutoriais de desenhos aqui, cada vez mais, para que você possa ter uma fonte de aprendizado boa. Então é isso, eu conto muito com a sua inscrição e agora bora pro vídeo. Começando a pintura aqui, eu comecei com o corvo porque eu sabia que era a parte mais desafiadora pra mim. Eu nunca tinha feito um animal com pelos ou penas, então foi a minha primeira experiência e eu senti que eu precisava encarar isso logo, porque imagina só, eu faço todo o desenho, o resultado fica muito bom e na hora de fazer o corvo acaba estragando. Convenhamos que seria bem bosta, né? Por isso eu acho que às vezes é bom você começar a desenhar pela parte que você tem mais dificuldade. No começo vai ser meio chato, porque você não vai estar tão animado pra fazer aquela parte específica. Geralmente a gente começa com a parte que a gente gosta e isso dá um ânimo imenso pra estar continuando o desenho. Mas depois que você passa por essa etapa, o resto do processo fica bem mais interessante. E caso dê errado ou o resultado não fique tão bom, você pode recomeçar sem perder tanto trabalho. Diferente de fazer todo o desenho e depois estragar justo naquela parte complicada. Outra coisa interessante nesse corvo e na referência como um todo também é a questão da iluminação. Ela tem dois pontos de luz, uma iluminação mais neutra e clarinha e uma iluminação um pouco mais quente vindo da parte de baixo. Eu acho que deve ter algum fogo na parte de baixo que não pegou na referência, já que tem algumas labaredas. Então esse contraste de luz deu um detalhe muito bacana no desenho, vocês vão estar vendo mais pra frente. No corvo, por exemplo, aí eu usei um pouco de marrom na parte de baixo pra dar essa impressão de tom mais quente, enquanto na parte de cima eu deixei ele mais claro usando tons de cinza e bastante branco pra mostrar a iluminação mais neutra. E eu gostei muito de trabalhar assim, e mesmo que o corvo não tenha ficado tão realista, foi o melhor que eu pude estar fazendo, considerando que eu ainda não tenho experiência com esse tipo de coisa. Eu tentei copiar o máximo da referência, algumas partes eu fui adaptando pra estar chegando num resultado bom, mas é importante observar que às vezes eu tento adaptar a referência pro meu estilo e eu corro o risco de estar prejudicando o resultado ou deixando ele meio poluído. No início eu senti que isso poderia estar acontecendo com o corvo, principalmente na parte do brilho, onde eu apanhei bastante para fazer, mas com o tempo e algumas tentativas eu consegui chegar no resultado que me agradou. Então, apesar de eu gostar de adaptar a referência pro meu jeito, tanto para facilitar o processo, tanto para ficar mais no meu estilo, ou fazer alguma mudança que eu acho que ficaria legal, sempre tem que ter cuidado para não mudar o que não precisa. E isso é uma percepção que a gente vai pegando com o tempo, uma percepção sobre o que mudar e o que manter mais fiel à referência, já que tem elementos que são a marca do personagem ou do que você tá desenhando, então às vezes você modificar demais pode estar tirando um pouco dessa característica. Lógico que você pode estar fazendo isso, você tem total liberdade, porém às vezes você fica mudando demais e acaba ficando um pouco estranho. Na parte de cima desse fundo eu também troquei, eu quis estar colocando um pouco de vegetação e um céu bem clarinho para fazer sentido essa luz mais clara vindo de cima. Então o lápis que eu usei bastante, que me ajudou demais a chegar nesse resultado bem clarinho, foi os lápis de tom pastel, que inclusive tem um vídeo
vídeo que eu fiz, e nesse vídeo eu falo que um desenho só com ele não fica muito bom, não ficou tão no meu estilo, já que eu gosto de fazer as cores mais saturadas, um desenho mais vibrante, mas que em determinadas situações ele seria muito bom, no caso nesse aqui pra tá fazendo uma cor mais clara, mais neutra, e acabar dando um destaque também pro personagem em si. Então eu achei que esse tipo de material se enquadrou muito bem, e é claro que você também consegue chegar nesse resultado usando lápis normais, é só tá colocando menos pressão e usar os tons mais claros e bastante branco, mas esse lápis tom pastel ele é ideal para esse tipo de coisa, já que você consegue estar trabalhando com mais camadas de cor, mesclar elas, que não vai estar escurecendo muito, já que ele é bem clarinho, então você consegue estar alcançando alguns tons que dificilmente você conseguiria chegar com o lápis normal. E repara que nesse céu eu fiz um degradê de um laranja passando pro amarelo e depois pro azul bem clarinho, porém eu fiquei com receio dessa mistura acabar saindo um verde ali no meio, já que amarelo com azul dá verde, então para evitar esse tipo de coisa eu optei por deixar uma área branca, não totalmente branca na verdade, eu passei uma areia bem clarinho e depois sim eu vim com o branco, e eu usei essa tonalidade de areia e branco pra tá fazendo a junção entre as duas cores, de modo que nenhuma cor da parte de cima se encontrou com a de baixo, pra tá evitando essa mescla de cor indesejada. Então às vezes você tá usando um elemento branco na hora de tá fazendo um céu, é uma boa pegada. Por exemplo, uma vez eu fiz um desenho do Senko que o céu é totalmente azul e o sol amarelo, e na hora de tá mesclando as cores ficou um pouquinho verde, ficou bem estranho, porém eu refiz esse desenho e percebendo esse erro do primeiro desenho, eu optei por fazer o céu com tonalidades de branco, porém eu refiz esse desenho e percebendo esse erro que eu já tinha cometido, resolvi tá fazendo o sol e as nuvens totalmente de branco pra tá evitando esse tipo de problema. Você até pode usar o amarelo, mas toma cuidado pra essas duas cores não tá entrando em contato, faz que nem eu fiz no céu, a transição entre as cores deixa de branco, porque senão os caras vão falar piadinha assim, o que é um pontinho verde no meio do céu? Ai, não sei, é a sua incapacidade de mesclar as cores e fazer uma transição suave. O cara fala assim, fica aquele chato, sabe? Evita esse tipo de coisa. E agora na parte de baixo do fundo, além das pedras, tem a labareda do fogo, que eu falei anteriormente. Eu fiz ela de 3 jeitos diferentes pra ver qual fica melhor, mas no fim cada uma serve pra uma situação diferente. A primeira é do estilete, que é ela que eu achei mais fraquinha, porém tem algumas áreas que ela se encaixa bem. Tem alguns risquinhos de luz bem fininhos, então você tá usando ele em um lápis amarelo, uma cor mais puxada pra esses tons de fogo, fica muito bom. Porém eu acho que só pra essas situações mesmo, o resto não compensa você tá usando ele. O segundo, você tá aplicando essa tinta aqui nas áreas que você quer fazer o efeito de brilho. Ela é muito boa não só pra tá fazendo o efeito de fogo, mas qualquer detalhe colorido que você queira fazer pra tá realçando. Como ela é uma tinta, então você não vai tá conseguindo usar lápis nela, então você vai precisar de alguma caneta ou algum marcador. Eu usei essa técnica pela primeira vez no desenho do Sukuna e o resultado ficou muito bom, deu um efeito muito bacana, porque tem algumas cores que quando você vai tá misturando elas, acaba que não fica muito bom ou pode gerar uma nova cor. Mas o terceiro jeito que eu mais recomendo você tá fazendo é com a borracha elétrica, já que ela é ideal para esse tipo de trabalho, porque você vai estar tirando tanto que você precisa, tanto como uma camada mais leve do lápis de cor, então você consegue tirando mais quantidade, deixa mais claro e ter uma precisão melhor na hora de estar colorindo, sem falar que você pode estar fazendo o formato que você quiser, com a precisão que você precisar, e sem sombra de dúvidas é o melhor jeito que tem para estar fazendo. Bom, eu queria estar comentando com vocês agora sobre esse desenho Bitati, que foi o último que eu fiz, e como vocês estão vendo, ele tem mais ou menos uns 10 meses que eu fiz ele, e uma coisa também que eu queria estar chamando a atenção é na evolução que eu tive nesse meio tempo. Apesar do intuito do vídeo é te mostrar a minha evolução desde o primeiro desenho até esse que eu tô fazendo aqui agora, esse desenho ficou bem comparativo, já que os dois têm o mesmo estilo, um desenho semi-realista, e teve um curto espaço, então deu pra ver que eu tive minha evolução, mas acho que também a referência ajudou, viu, porque essa referência que eu tô fazendo aqui agora, por ela ser maior, tem mais detalhes, então os detalhes ficam maior, que acaba facilitando mais pra fazer o desenho. Já na referência antiga, o Itachi tava menor, então acaba que fazer detalhes pequenos fica um pouco mais difícil, mas de todo modo vocês conseguem ver que eu tive uma evolução em todos os detalhes do desenho, não foi só no rosto, no cabelo, no manto, e por eu ter feito esse desenho há pouco tempo, eu consigo me lembrar que eu tinha achado muito bonito a coloração dele, que eu tinha caprichado, me superado, e sim, ficou boa. Tanto é que tem alguns tutoriais dele aqui no canal, em formato de short, mas em compensação fiquei um pouco frustrado por causa do esboço. Tipo assim, tem um ângulo que fica bem distorcido, bem esquisito, e já tem um ângulo que fica bom. Tanto é que vocês podem estar vendo aqui no Instagram que eu postei uma foto só com um único ângulo, que era o ângulo que ficava melhor. Então se você olhar dele de cima ou de algum outro ângulo, vai ficar um pouco estranho. Então foi um erro que eu fiz na hora do esboço e não fui perceber. Na verdade, quando eu percebi já tava tarde demais, eu tava finalizando o desenho. E nesse desenho atual, por eu ter usado um esboço mais preciso, eu sinto que eu diminuí os erros nesse desenho, apesar de ter um errinho ou outro. Bem difícil de você conseguir fazer uma arte sem erros, mas de todo modo foi uma melhoria muito boa, não só pelo esboço, mas pela coloração também, que eu arrasei nesse aqui. Aproveitando o tema também, eu queria pedir
pedir a opinião de vocês aqui nos comentários sobre qual vai ser o próximo refazendo. Eu tenho duas opções pra refazer. O primeiro é esse Naruto aqui, que eu já fiz ele 3 vezes, eu queria estar refazendo ele de novo pra ver como é que ficaria. E a segunda opção seria refazer o desenho de algum inscrito, daí você me manda lá no Instagram, e o que eu achar mais legal eu vou estar refazendo, e traria um vídeo à parte aqui, comentando, refazendo, acho que seria bem legal. Então quero que você comente aqui qual dos próximos vídeos que você quer que eu traga. Lembrando que eu posso trazer os dois, eu só quero saber qual que eu vou estar trazendo primeiro. E aproveitando que vocês vão estar comentando qual o próximo que eu vou estar refazendo, eu queria também estar passando uma dica de qual vai ser o próximo desenho aqui do canal. Aí vocês aproveitam e comentam aqui também. E é sempre bom ver o pessoal participando, eu acho muito bacana. Então eu vou dar algumas dicas do personagem que eu vou estar desenhando, aí vocês tentam adivinhar aqui nos comentários. Então bora para as dicas aqui. A personagem que eu vou estar desenhando é de um anime que saiu recentemente, ele tá bem em alta. É um anime que trata de uns assuntos meio peculiares, mas que é muito bom. E outra dica, que essa personagem tem o mesmo nome de uma personagem de Boku no Hero. Então acho que com essas duas dicas já dá pra você ligar mais ou menos quem que é. Além disso, no próximo vídeo eu vou tentar trazer um vídeo mais focado em tutorial, já que eu acho que um vídeo que vai ser mais funcional para as pessoas, tanto para quem tá querendo entretenimento na hora de assistir, tanto para quem tá querendo um aprendizado. Fazer um vídeo mais passo a passo, eu creio que vai estar ajudando bastante pessoas. E ficou assim, ó, pros mais atentos, vocês devem ter percebido que tem uma leve diferença no esboço e na coloração de um desenho pro outro, mas assim, é pouca coisa. Eu particularmente preferi o antigo, eu achei que sim, que ele passou mais emoção, uma emoção de desespero, mas eu achei que ficou bem melhor, sabe? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, clica aqui pra ver mais vídeos de refazendo desenho e o tutorial desse esboço. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, tchau!